noite, amados irmãos e irmãs. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é um motivo de grande alegria estar convosco nessa noite, nessa importante igreja histórica do presbiterianismo brasileiro, quando ela completa 140 anos de organização. Eu quero agradecer o honroso convite ao reverendo Eliseu, pastor da igreja, com ele ao reverendo João Paulo e a todo o conselho da igreja. E saúdo a todos, saudando o conselho, saúdo também o reverendo Otoniel, pastor emérito da igreja, que vejo aqui, que Deus o abençoe ricamente. Parabéns pelo programa de televisão até hoje, pastor, que Deus continue abençoando o senhor. Nós que somos da área da comunicação da igreja, nos regozijamos com esse testemunho. Que Deus abençoe também cada um dos irmãos, que você agradeça a Deus pelo privilégio de fazer parte de uma igreja que é histórica, mas é viva e comprometida com a palavra do Senhor e com o Evangelho. Eu quero nessa noite convidar você a abrir comigo a palavra de Deus, lá no Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126. Eu vou colocar aqui meu celular no modo avião, porque Jesus não vai me ligar, tá bom? Vai falar comigo na pregação. Salmo 126. Quem encontrou pode dizer, achei. Que bom. Vamos ler todos juntos esse salmo da palavra de Deus? Assim diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Oremos ao nosso Deus, queridos irmãos e irmãs. Querido Deus, eterno Pai, teu servo já intercedeu por nós e somos muito gratos. Mas nessa noite, Deus, pedimos ao Senhor que o Espírito Santo que inspirou as Escrituras fale poderosamente ao nosso coração, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu nome seja exaltado sobre todas as coisas, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado sobre tudo e sobre todos. Nessa semana histórica desta tua tão preciosa igreja, Senhor, o Senhor tem trazido pregadores de distintos rincões do Brasil para poder compartilhar dessas festividades. Mas como bem disse o pastor da igreja logo no início, a pessoa mais importante dessas festividades é o Senhor Jesus. E nós damos toda a glória somente a Ti, ó Pai, e toda a glória somente a Ele. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus caminha no meio dos seus candeeiros de ouro. Senhor, Tu caminhas no meio da Tua igreja. Então, ó Pai, que ao ouvirmos a exposição, que tenhamos a percepção de que o Senhor Jesus se levanta do livro santo e caminha no nosso meio e fala poderosamente ao nosso coração. O Senhor conhece a necessidade de cada irmão e cada irmã que aqui está. O Senhor sabe o que eles precisam ouvir de Tua parte. Então, Deus, que o Teu Espírito aplique essa palavra ao nosso coração. E que nós saiamos daqui, ó Deus, restaurados, revitalizados, reavivados por Ti mesmo. Essa é a nossa oração, grande Deus. Esse é o nosso clamor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Dentre todas as circunstâncias que democratizam os homens, sem sombra de dúvidas, queridos irmãos e irmãs, uma das mais marcantes é a diversidade. A diversidade não escolhe classe social. A diversidade não escolhe cor da pele. A diversidade não escolhe sexo. A diversidade não escolhe religião. Ela mora constantemente no barraco, mas de vez em quando ela visita a mansão. Ela pode chegar no dia da crise de relacionamentos e certamente virá no dia da falta de alimento. A grande realidade é que a qualquer instante ou a qualquer momento, todo ser humano vai enfrentar a adversidade, seja no campo ou na cidade. A adversidade vai ameaçar a sua felicidade.
Mas, querido amigo e irmão, se nós sabemos que vamos enfrentar este inimigo, sábios nós seremos se nós lançamos mão dos arsenais que Deus nos providenciou para vencer a adversidade. E os arsenais são os ensinos vivos da sua santa palavra, na qual Ele fala conosco. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para desafiar você, membro desta preciosa igreja, a olhar para Cristo Jesus nos momentos da sua adversidade. Pois se Ele deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados, Ele não vai te deixar, ainda que você enfrente momentos de luta, de angústia e de grande dor. Nesse texto que lemos, irmãos, nós encontramos o povo de Deus, depois de um momento de grande vitória, enfrentando uma terrível adversidade. Se você se lembra bem da história do Antigo Testamento, Deus levou o seu povo cativo à Babilônia por causa dos seus pecados e porque eles não se arrependeram e não ouviram os profetas. Nabucodonosor cercou Jerusalém, ela foi sitiada, foi destruída e o povo levado cativo para a Babilônia. Deus profetizou por meio de Jeremias que o exílio duraria 70 anos. E agora imagine comigo, querido amigo e irmão, se um exército inimigo viesse aqui à região central de Fortaleza e todos vocês morassem aqui, e esse exército cercasse a cidade e de repente queimasse as casas, destruísse esse belo templo no qual você adora, matasse diante dos seus olhos alguns dos seus pastores, abusasse de algumas mulheres no meio da rua envergonhando a todos, e se não bastasse tudo isso, acorrentasse ou amarrasse você e levasse você para uma terra distante, 1000 quilômetros a pé, uma terra na qual você não fala o idioma, e você se sente totalmente desolado. Quando eles chegaram na Babilônia, os babilônios pediram a eles que cantassem os cânticos de Sião. Um salmo um pouco mais à frente, eles disseram que nos salgueiros da Babilônia eles penduraram as suas harpas e disseram: como nós vamos cantar os cânticos do Senhor em terra estranha? Aquele povo entrou numa profunda depressão. Mas, queridos irmãos e irmãs, 70 anos se passaram. E Deus cumpriu o que havia prometido. 150 anos antes desse texto ser escrito, Deus levantou o profeta Isaías, no capítulo 44, 28 e 45 da sua profecia, para dizer que ele levantaria Ciro, o imperador da Pérsia, para ser o libertador do povo de Israel. E agora, quem domina o mundo é o Império Medo-Persa. E Daniel, que provavelmente já tinha mais de 80 anos de idade, se aproximando talvez quase dos seus 90 anos, provavelmente como conselheiro do rei Ciro, abriu a profecia de Isaías e leu para ele, disse: o Deus eterno, 150 anos antes de você nascer, disse que você seria o libertador de Israel. Ciro, então, amados irmãos e irmãs, ficou garboso, orgulhoso e levantou e decretou que o povo judeu podia voltar para a sua terra, reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo. Agora imagine comigo que você é cativo numa terra estranha. E de repente, então, quando você já não tem mais esperança de voltar para casa, você ouve falar acerca de um decreto real, no qual está dito que você agora está livre. Você pode voltar para casa. Jerusalém será reconstruída. O templo será reedificado. A civilização por meio da qual o Messias virá ao mundo será edificada outra vez. Ah, queridos amigos e irmãos, o coração daquele povo ficou dilatado. A alma deles se encheu de sonho. O Senhor desenhou um sorriso nos seus lábios. Eles voltaram a cantar, exultar e louvar o Senhor. E com grande festa foi organizada, então, a primeira caravana de retorno a Jerusalém. Eles ficaram dominados pela alegria. E ali, já de início, sob o domínio de Zorobabel, descendente do rei Davi, quando eles chegam a Jerusalém, provavelmente esse salmo foi composto neste momento, depois de 5 meses de viagem, provavelmente, cantando, louvando a Deus, agradecendo pela grande vitória e pela grande libertação. Agora eles chegam diante de Jerusalém e encontram uma cidade desolada. As muralhas estão jogadas no chão. As casas todas queimadas, o templo está totalmente destruído. As portas queimadas pelo fogo. O povo que mora naquela região está passando fome em grande necessidade e miséria.
E depois de uma grande conquista, de grande exultação, de uma grande vitória, agora o povo enfrenta uma situação de terrível adversidade. É provavelmente, queridos irmãos e irmãs, deste contexto, que o salmista compõe esse salmo maravilhoso. Depois de uma grande vitória, agora enfrenta um momento de grande luta, e nesse salmo o Senhor ensinou ao salmista, e vai ensinar a você, a mim, a nós, como reagir diante da adversidade. Como reagir diante da adversidade? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz: recorde os feitos do Senhor. Como reagir diante da adversidade? Recorde os feitos do Senhor. Vou perguntar à igreja de Fortaleza, como reagir diante da adversidade? Repita comigo, vamos lá. Recorde os feitos do Senhor. Versículos de 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. Leiamos todos juntos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Louvado seja o nosso Deus. Como reagir diante da adversidade? Recorde os feitos do Senhor. A primeira coisa que o salmista faz no momento de dificuldade é recordar que alguns meses atrás o Senhor deu a eles uma grande libertação. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando eles receberam aquele decreto de grande libertação, ele diz: ficamos como quem sonha. A alma deles, irmãos, foi engravidada de sonho. Eles estavam como aquele que recebe uma excelente notícia e diz assim: me belisca para ver se é verdade. Eles voltaram a sonhar com a reconstrução da nação de Israel, com o templo de Jerusalém, com a vinda do Messias. E ao recordar os feitos do Senhor, ele recorda que a restauração renovou não somente o sonho, mas que eles voltaram a sorrir. Deus pintou um lindo sorriso no rosto do seu povo. A nossa boca se encheu de riso. O povo que vivia deprimido voltou a sorrir quando Deus trouxe restauração para ele. Mas o povo que pendurou as suas harpas e se recusava a cantar os louvores do Senhor voltou a cantar, irmãos. Eles dizem: a nossa língua se encheu de júbilo. Voltaram a cantar: celebrai com júbilo ao Senhor, cantando e louvando a Deus. O louvor inundou a alma deles. Então o salmista, ao recordar os feitos do Senhor, recorda que a restauração de Deus renova o sonho, renova o riso, renova o louvor, mas renova o testemunho. Sabe por quê? Porque muitas nações foram levadas cativas para a Babilônia por Nabucodonosor, mas nenhuma delas sequer recebeu um decreto de libertação como o povo judeu. Então todas aquelas nações que agora eram cativas ali naquela região da Babilônia e no Império Medo-Persa, começaram a dizer: Deus tem um negócio com esses judeus. Verdadeiramente ele tem uma aliança com eles. Inexplicável essa situação. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O mundo reconhece quando Deus abençoa o crente, irmão. Pessoas ímpias reconhecendo a aliança e a bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E ao recordar tudo isso, o salmista, olhando para aquela cidade desolada, que é um grande desafio, ao recordar essas bênçãos maravilhosas, ele diz: quer saber? É verdade. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Só pode se alegrar no dia da aflição. Só pode se alegrar no dia da angústia. Só pode se alegrar no dia do gemido. Só pode se alegrar no dia da dor. Aquele que recorda os grandes feitos do Senhor. Se você quer ser vitorioso desses dias de dificuldade e desespero,
recorde os grandes feitos do Senhor. Recorde como Deus tem cuidado de você. Recorde como Ele tem te carregado no colo. Recorde como Ele tem sustentado a sua igreja aqui durante 140 anos. Recorde todas as bênçãos derramadas para voltar a sonhar, para voltar a sorrir, para voltar a cantar, para dar um testemunho relevante. Você precisa recordar o amor que Deus te deu em Cristo Jesus na cruz, a te salvar. Queridos amigos e irmãos, eu tive o privilégio de ser missionário no Chile durante 7 anos, com a minha querida esposa, do ano 2000 ao ano 2007. Deus nos abençoou tremendamente ali. Mas houve uma época no nosso ministério ali que nós fizemos um propósito com Deus de receber uma família missionária em casa, e o nosso recurso financeiro naquele mês se esgotou. Era uma família de missionários do Amazonas, nós estávamos levando para que o Chile se envolvesse com missões transculturais. E literalmente no meio do mês acabaram-se as finanças lá em casa. E eu tinha lido a história de um grande missionário inglês que sustentou mais de 1.200 órfãos, George Miller, sem pedir um centavo a ninguém. E eu fiquei impactado porque sempre Deus providenciava para ele. Eu disse: Deus, eu não vou pedir um centavo a ninguém. Quem vai me sustentar é o Senhor. E aquele dia, irmãos, o dinheiro acabou lá em casa. E eu então levantei cedinho de manhã e fui orar: Senhor, eu não tirei minha esposinha da casa dela para ela passar fome, Senhor. Ela tinha um bom emprego em São Paulo antes de nós irmos para o Chile. Senhor, tem misericórdia, nós temos aqui o último pãozinho, a última manteiguinha, o último leitinho, o cafezinho, o chazinho, e até um queijinho ainda restava, mas dava só para o café da manhã. E nós levantamos para preparar o café da manhã, e de repente me liga um diácono da igreja, Christopher. O Christopher era noivo da Roxana, e o pai dela tinha sido minha ovelha em Santiago, era um coronel do exército chileno, que ganhou um concurso na ONU em Nova York, e agora ele estava liderando uma missão de paz para o Oriente, com a sede em Nova York. E a noiva do Christopher morava em Nova York, ele tinha que visitá-la nos Estados Unidos. Fazia um mês que ele tinha chegado e o sogro dele tinha mandado para mim um cartão postal, mas ele não entregava. E o sogro dele estava no pé: entrega o cartão postal para o pastor. E aí ele me ligou aquele dia de manhã e falou: pastor, eu estou indo para o trabalho, eu estou atrasado, e o meu sogro está no meu pé para eu entregar esse cartão postal para o senhor. Posso passar na casa do senhor e tomar café da manhã com o senhor, pastor? Eu falei: ô meu pai do céu, já não tem nada para a gente comer. Eu falei: pode, irmão. E ele passou lá em casa, tomou o café da manhã, nós conversamos, oramos. E eu sou muito pecador, irmãos. Jesus tem misericórdia de mim. Eu peguei o cartão, virei para minha mulher e falei: pelo menos um cartão a gente recebe. Oh, Deus, misericórdia, Senhor. Irmãos, ele foi embora. Quando eu abri o cartão, tinha mais de um mês que o coronel Segura tinha mandado aquele cartão para mim. Quando eu abri o cartão, caíram na minha mesa $100. E eu caí de joelhos na cadeira, dizendo: perdão, Senhor. Ninguém cuida de mim melhor do que o Senhor. Deus cuida de você, irmão. Deus cuida de nós. Cada um de nós podia dar um testemunho aqui acerca disso. Mas mais do que recordar um testemunho, eu e você, quando vamos recordar os feitos do Senhor, precisamos nos lembrar que, na plenitude dos tempos, Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus tabernaculou conosco. Deus se vestiu de nossa carne, Deus se vestiu de nossa pele. Deus se tornou um de nós por amor de nós, sem deixar de ser Deus e sem pecado. Deus homem caminhou em nossas estradas poeirentas, sentou-se em nossas cadeiras, diante de nossas mesas, ali comeu. Queridos amigos, comeu nossa comida, falou alguns de nossos idiomas, pregou o evangelho para nós, nos trouxe a mensagem do reino de Deus e da grande salvação que ele veio trazer. Abriu os olhos dos nossos cegos, abriu os ouvidos dos nossos surdos, destravou a língua dos nossos mudos, levantou nossos paralíticos, ressuscitou nossos mortos. E no auge da sua vida adulta, Deus feito homem sem deixar de ser Deus, foi cravado na horrível cruz do Calvário,
para pagar os meus, os teus, os nossos horríveis, feios e tristes pecados. Cristo Jesus recebeu na cruz o que todo servo de Deus merecia sofrer no inferno. Quando o mar da ira de Deus batia fortemente contra ele, ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E depois de alguns instantes, de um brado diz: está consumado. Pagando a nossa dívida, dá um brado, o véu do santuário se rasga. Ele entrega a sua vida. E a partir dali a salvação de Deus é democratizada para a gente de cada raça, de cada tribo, de cada família, de cada nação. No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para buscar todo aquele que nele crê. Mas você precisa se lembrar que Cristo te amou, que Ele deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, que nunca ninguém amou você como Jesus te ama, e por isso Ele diz para você: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não importa a aflição que você esteja enfrentando, o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8,32, que se Ele já deu por nós o seu Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Então, meu querido amigo e irmão, se você está enfrentando um momento de dor, um momento de angústia, um momento de dificuldade, não se desespere. Deus já mandou o Filho dele morrer na cruz por você. Se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia nele como único mediador entre Deus e os homens e você vai ser salvo. Creia nele como seu único Senhor e Salvador, e você terá a vida eterna e terá todos os seus pecados perdoados. Se você crer nele assim, prepare-se para ouvir. Quando você crê que Jesus é o teu único Senhor e Salvador, você vai ouvir o eterno dentro do seu coração, batendo o martelo no tribunal e dando a sentença: eu te declaro inocente, eu te declaro justo pela fé no meu Filho, Jesus Cristo. Que nessa noite, ao recordar grande amor de Deus, você se arrependa de todos os seus pecados, creia em Cristo Jesus e seja renovado, e seja restaurado, e seja reavivado, e seja revigorado, e se não era, que hoje seja salvo, em nome de Jesus, amém. Como reagir diante da adversidade? Recorde os feitos do Senhor. Que Deus te livre de ser um desmemoriado, em nome de Jesus, amém. Como você tem reagido diante da adversidade? Você tem murmurado? Você tem ofendido todo mundo? Você anda chutando a canela dos cachorros aí no meio da rua? Como reagir diante da adversidade? Em primeiro lugar, recorde os feitos do Senhor. Mas talvez você me pergunte: pastor, como reagir diante da adversidade? Em segundo lugar, o texto diz: ore por restauração. Como reagir diante da adversidade? Ore por restauração. Versículo de número 4. Eu falarei uma vez, você lê em seguida o mesmo versículo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Vocês, queridos irmãos e irmãs. O salmista ora por restauração. E para orar por restauração, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer que você necessita de restauração. O salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Esse verbo usado para restaura poderia também ser traduzido como traz de volta os cativos que ainda estão na Babilônia. Mas é o mesmo verbo usado no hebraico para o dia em que Jó orou pelos seus amigos, e a Bíblia diz que restaurou o Senhor a sorte de Jó. Para orar por restauração, você precisa reconhecer que precisa de restauração. Você precisa reconhecer que nem
tudo está no devido lugar que deveria estar. Você precisa reconhecer que a sua vida espiritual não anda tão abundante como deveria ser. Você precisa reconhecer que você não está fervendo do primeiro amor por Jesus como estava antes. Você precisa reconhecer que há pecados na sua vida que têm ofendido a santidade de Deus. Para orar por restauração, você precisa reconhecer que a sua família precisa ser mais consagrada, que você precisa ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Hoje o Senhor te chama a orar por restauração. Comece reconhecendo que você precisa de restauração. Mas para orar por restauração, você precisa reconhecer o restaurador. O texto diz: restaura, Senhor. E se você olhar para a sua Bíblia, o nome Senhor aí aparece todo em maiúsculas. Esse aqui, queridos irmãos e irmãs, é o inominável nome de Deus que não se pode tomar em vão. Sob o risco de quebrar o terceiro mandamento. Esse nome em hebraico está em 4 letras com consoantes. Colocando umas vogais mais adiante dos maçoretas, ele foi traduzido como Yahvé. Yahvé significa eu sou. Eu sou o que sou. Esse nome Senhor aqui em maiúscula, irmãos, quando diz que eu sou o que sou, esse nome significa que Deus é. E ele traz a nós a ideia de que Deus é o Deus autoexistente. Ele não foi criado. Ele é o Deus eterno. Ele sempre existiu. Mas além de ser autoexistente e eterno, ele é imutável. Ontem Deus é, hoje Deus é, amanhã Deus é o mesmo. Ele não muda em seu ser. Esse Deus que é autoexistente, eterno, infinito e imutável, também é o Deus que salva o seu povo. Esse é o nome com o qual Deus se revela a Moisés, para libertar o povo da escravidão do Egito. E mostra que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É um Deus que está em aliança com o seu povo. Yahvé, amado irmão, significa que Deus é Deus Salvador. Yahvé no Novo Testamento é traduzido como Jesus. O nome Jesus, querido irmão, Yeshu no grego, Yeshua no aramaico, Yehoshua no hebraico, significa Yahvé Salvador. Jesus é Yahvé que salva. Querido amigo e irmão, para orar por restauração, você precisa reconhecer que o seu Senhor é autoexistente, ele não foi criado, ele é eterno, infinito, imutável, mas ele te amou e Jesus veio ao mundo e deu a vida na cruz para te salvar. Se ele já fez tanto por você e se ele tem todo o poder, ele pode restaurar e transformar a sua vida em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Depois de reconhecer a sua necessidade e o seu restaurador, o salmista então clama a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida ao orar por restauração. Ele, queridos irmãos, traz à nossa mente, lançando mão de uma belíssima figura de linguagem, um fenômeno da natureza que acontece na sua região. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E se eu e você somos desavisados, nós vamos achar que o Negueb é um grande rio. Mas se você estuda história, geografia, arqueologia bíblica e daquela região de Israel, você vai saber que Negueb significa deserto do sul. O deserto que está na região de Jerusalém, mais ao sul, que é um dos desertos mais secos do mundo. Pastor, então como é que ele está orando? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que acontece naquela região, amados irmãos, é que há uma época de chuvas. Mas quando chove, não chove sobre a planície do deserto, chove sobre as montanhas. A chuva cai sobre as montanhas, e de repente então a chuva vai caindo sobre as montanhas, e elas vão se saturando de água, e a chuva vai caindo, e aquela terra vai sendo encharcada de água, e de repente desce do pé da montanha uma forte enxurrada, caudalosa de água. E ela vem, querido amigo e irmão, dançando pelo deserto, num veio de água, e outros veios vão se juntando, e de repente você vê lá longe um veio de água, mas quando todos aqueles veios se juntam, se forma um rio caudaloso, poderoso, que cria até uma cachoeira no deserto. Você não vai fazer isso agora porque você está ouvindo o sermão. Vai chegar em casa, você vai botar no YouTube Torrentes do Negueb, e você vai ver como acontece.
Você não precisa ir mais a Israel para ver isso. Depois, irmão, que Deus abre os céus e manda a chuva. Sabe o que acontece? O deserto, que é o lugar da morte, se torna o lugar da vida. Ele floresce, os animais podem pastar. A vida, a riqueza florescendo no deserto. O lugar da desesperança se torna o lugar da esperança. O lugar da tristeza se torna o lugar da alegria. O lugar da destruição se torna o lugar da restauração. O lugar do desânimo se torna o lugar do encorajamento. O lugar da morte se torna o lugar da vida. Quando Deus abre os céus e manda chuva lá do alto para restaurar a vida do seu povo. O salmista está orando, irmão, para que Deus abra os céus e derrame das torrentes da sua graça e encha o seu povo com o seu Espírito Santo, para que eles tenham esperança para viver um novo momento na presença de Deus. Ah, queridos amigos e irmãos, nós sabemos que já fomos selados com o Espírito no dia da nossa conversão. Mas quando oramos ao Senhor, o Senhor abre os céus e desce e manda as torrentes sobre nós. Nós estamos dizendo: Deus, nos enche com o teu Espírito e nos faça transbordar do mesmo, para que nós tenhamos uma vida frutífera e sejamos uma bênção preciosa nas mãos de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Se você quer restauração na sua vida, irmão, você precisa orar. Você precisa buscar a face do Senhor em oração. No ano de 1999, irmãos, antes de nós irmos para o Chile, eu ouvi o reverendo Wilson de Souza Lopes, antigo secretário executivo da IPB, que já está na glória há um bom tempo, pregando em São Paulo. E o sermão dele entrou como uma flecha no meu coração. E ele dizia assim no seu sermão, com aquela voz rouca que tinha: pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. E ele repetia: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Como está a sua vida de oração, irmão? Você tem investido tempo no relacionamento com o Senhor? Você tem tempo todos os dias para ler a palavra e conversar com aquele que é o maior amor da sua vida? Com aquele que te deu a salvação? Tem carregado você no colo? E tem cuidado de você de maneira tão graciosa? Na sua casa, há momento de oração? A Bíblia ensina lá em 1 Pedro que quando o marido e a mulher são crentes, não podem ser interrompidas as suas orações. O estilo de vida de um casal cristão abençoado é um estilo de vida de oração. Você tem orado com a sua mulher, santo varão? Você dobra o joelho com ela? Na sua casa, os seus filhos aprenderam a invocar a Deus e adorá-lo por meio do culto doméstico? Ou você é meramente um religioso que vem à igreja para cumprir uma obrigação e sai daqui e não tem relacionamento nenhum com Cristo Jesus? Nessa noite, meu querido amigo e irmão, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer um reavivamento espiritual na sua vida, se você quer ser mais parecido com Cristo Jesus, se você quer ver a bênção de Deus sobre o seu casamento, se você quer ver seus filhos desviados voltando para a igreja, se você quer ver uma intervenção sobrenatural de Deus, na qual Deus soberanamente converta os eleitos, se você quer observar Deus fazendo algo aqui em Fortaleza, de repente pessoas não crentes em suas casas entendem que precisam de Deus e dizem: meu Deus, eu preciso de Ti, e elas virão para a igreja e estarão aqui na igreja de Fortaleza, ouvirão o Evangelho e aqui serão convertidas. Se nós queremos ver o mover de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Que Deus faça de você um homem de oração, amém, meu irmão? Que Deus faça de você uma mulher de oração, minha irmã. Não perca a oportunidade de vir para a reunião de oração.
Crie uma reunião de oração na sua casa, dobre os seus joelhos e clame a graça de Jesus. E você verá o Senhor abrindo os céus e descendo, exaltando a Cristo, mudando a sua vida e abençoando esta igreja e esta cidade. Que nesses 140 anos você faça um compromisso dizendo: Senhor, eu quero renovar a minha vida de oração. Que Deus renove a sua vida de oração. Que Deus te visite com restauração nessa noite em nome de Jesus. Que Deus atenha no seu coração mais uma vez o fogo do primeiro amor. Que Deus restaure o seu casamento, amém, meu irmão? Que Deus converta os filhos desviados. Que Deus reavive a sua igreja pela sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você quer experimentar a restauração de Deus na sua vida? Você precisa de um avivamento no seu coração? Como você tem reagido nestes dias de desespero? Como reagir diante da adversidade? Em primeiro lugar, o texto nos disse: recorde os feitos do Senhor. Em segundo lugar, ele nos disse: ore por restauração. Mas como reagir diante da adversidade? Vou contar um segredinho só para você, tá bom? Espere a resposta do Senhor. Como reagir diante da adversidade? Espere a resposta do Senhor. Eu lerei o versículo 5, você lerá o versículo 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Queridos irmãos e irmãs, esses dois versículos são uma obra-prima de poesia hebraica. Ele repete 4 paralelismos hebraicos aqui maravilhosos. E você precisa entender algo. A poesia hebraica, às vezes, é diferente da poesia ocidental. Nas nossas línguas ocidentais, nós rimamos os sons das palavras, nós rimamos os fonemas. E a poesia, então, é criada por meio da repetição dos sons de palavras parecidas. Essa é a rima. A poesia hebraica nem sempre é assim. Mais do que ter uma rima estética, ela está preocupada com o reforço das ideias na sua mente. Ela repete as ideias para que elas sejam fincadas na sua mente e no seu coração. Então imagine que no português, vou pedir licença ao reverendo João aqui, mas que o reverendo João, quando jovem, foi conversar com Febe para pedir a mão dela em casamento. Então ele disse para ela assim: princesa linda do meu coração, hoje é com grande satisfação que eu venho aqui pedir a sua mão. Quero dizer para você que eu sou um sincero cristão. E eu te digo algo mais, eu sou um partidão. Eu quero ser seu maridão. Dá-me hoje a sua mão. Quero ser para você uma bênção. E com você serei um pastorzão. É assim no português. No hebraico não é assim, não. Desculpa, pastor João. Nesses dois versículos, nós vemos 4 repetições poderosíssimas de poesia hebraica. 4 rimas de pensamentos, se pudermos dizer assim. A primeira delas diz que o crente sofre. Os que com lágrimas semeiam. Ele pinta um quadro de um peregrino do deserto, que talvez já não tem mais o que comer, e vai chorando. E para ampliar o quadro, então, agora, na rima da ideia, ele coloca diante de nós um quadro de alguém que sai andando e chorando enquanto semeia. Primeira coisa que o texto diz para mim e para você é que o crente sofre, o crente chora nesse mundo. Tem igreja que diz por aí: pare de sofrer, dizendo que se você se converter, você vai parar de sofrer. Sinto muito, isso não é verdade. Às vezes os seus sofrimentos vão aumentar. A perseguição vai cantar para o seu lado.
haverá dias de choro. O Senhor Jesus ainda não voltou. Esse mundo é um mundo caído. Aqui nós vamos chorar. Às vezes nós vamos sair andando e chorando. Mas a segunda rima da mente nos diz que o sofrimento não neutraliza o crente. Porque ele diz, os que com lágrimas semeiam. E aí ele mostra o peregrino, talvez com o seu embornal, a sua sacolinha ali, com as suas últimas sementes, naquela terra seca, quem sai andando e chorando enquanto semeia. O crente não para de semear no dia da dor. Ele não precisa entrar na sua casa, trancar a porta do quarto, se cobrir com o cobertor e dizer, eu quero morrer. Não. Ele crê no Deus da providência. Ele crê no Deus de toda a graça. E mesmo chorando, ele não para de semear. Ele não para de semear na vida dos seus filhos, de pregar o evangelho. Ele não para de semear pregando a palavra para os seus amigos. Ele não para de semear lutando e trabalhando mesmo nos momentos mais difíceis. Porque ele sabe que o Deus eterno é quem conduz a sua vida. E nenhum sofrimento que ele passa está fora da vontade soberana do Senhor. Mas Deus conduz os seus passos e a sua vida. Ele semeia ainda no dia da dor. Terceiro versinho traz para nós ideia, então, de que ele vai experimentar a bênção da colheita. Ele voltará, querido amigo e irmão, diz o texto, diz o versículo 5, ele vai ceifar, com júbilo eles ceifarão. E aí ele pinta o quadro, na repetição da ideia, de alguém que volta com os braços cheios de feixes de trigo, com a colheita no braço. Ah, querido amigo e irmão, é claro que as maiores bênçãos nós as teremos na eternidade por causa da graça de Jesus. Mas nós cremos, como o rei Davi diz lá no Salmo 27, 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus vai nos abençoar na eternidade, mas Ele também promete nos abençoar aqui. Então, ainda que você semeie com lágrimas, não se desespere. Na hora certa, o Senhor vai te dar a bênção da colheita. O último versinho, para nos ensinar a esperar no Senhor. Ah, querido amigo e irmão, o último versinho diz que nós vamos nos regozijar em Deus. Os que com lágrimas semeiam com júbilo. Essa expressão hebraica aqui, irmão, é saltando de alegria. E ele diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, pulando de alegria. Eu não sei se você já viu judeu numa roda cantando. Mas eles cantam, batem palma, fazem festa, balançam suas vestes, saltam. Eu já vi judeus cantando uma música que diz assim, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que a paz do nosso Pai seja sobre vós. E eles dançam, e eles saltam, eles se jubilam na presença do Deus eterno. O texto está dizendo, irmãos, que mesmo que nós soframos deste mundo, a nossa alegria não está nas circunstâncias, a nossa alegria não está nas pessoas, a nossa alegria não está na maneira em que nos tratam, mas a nossa alegria está no Deus que nos amou e deu seu Filho para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. Então nós podemos nos regozijar, amados irmãos. Nós podemos saltar de alegria. Porque ninguém nos arrebata das mãos de Cristo Jesus. Ninguém vai tirar você das mãos do Senhor. Aleluia, calvinista, amém, meu irmão. Louvado seja o nosso Deus. Toda a glória seja dada ao Senhor. Que Deus te encha de alegria, amém, meu irmão? Ainda que você semeie com lágrimas, o Senhor vai te dar a bênção de colher com alegria, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Irmãos, eu fui pastorear no Chile, eu disse a vocês, no final do ano 2000. Eu fui conhecer a igreja no mês de maio de 2000, ali havia uma querida irmã, cujo nome era Teresita Gonçalves. A senhora Teresita Gonçalves já era uma anciã, o seu neto mais velho morava com ela o criou como um filho. E desde que ele entrou na faculdade, ele se afastou da igreja. E ela pregava para ele, ele resistia intensamente.
Nesse período que nós voltamos ao Brasil, nossa irmã Teresita veio a falecer. E no ano seguinte nós organizamos um acampamento de jovens ali. E os primos convidaram o neto da irmã Teresa para ir. E ela não viu, irmãos. Mas num culto que nós pregamos o evangelho naquele acampamento, aquele moço em lágrimas recebeu ao Senhor Jesus Cristo. Ele depois se tornou uma liderança na mocidade, um diácono nato, um servo precioso do Senhor. Era um engenheiro, até que Deus o transferiu para os nortes, para as minas do Chile. Ele foi servir na igreja lá. A irmã Teresita orou durante anos. E na hora certa, Deus trouxe o neto dela para Jesus. Talvez há bênçãos que você não verá. Mas não se preocupe, na hora certa, Deus há de responder, em nome de Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Espere a resposta do Deus que te amou e deu o Filho dele na cruz para te salvar. Ao final desta mensagem, nesta noite, eu quero lhe perguntar, como você tem enfrentado a adversidade? Nós estamos numa semana de festa. Mas a igreja de Cristo é peregrina neste mundo. Nós estamos vivendo dias nos quais a perseguição está se intensificando no Brasil. Daqui a alguns dias você verá alguns de nossos pastores expondo as escrituras e mostrando que coisas erradas são coisas erradas, e pessoas vão nos denunciar porque nós estamos pregando a palavra de Deus. E nós não vamos deixar de pregar porque nós não queremos agradar a homens, nós queremos agradar a Deus. Como você está enfrentando estes dias tão difíceis? Como você tem reagido à questão do desemprego lá na sua casa? Como você enfrentou aquela terrível traição? Como você tem enfrentado o abandono? Como você enfrentou a perda de alguém que você amava na pandemia? Como você tem enfrentado essa doença que tem debilitado você? E você foi fazer o exame, pesquisou na internet e abriu, agoniado antes de ir no doutor, e entendeu que você tem um carcinoma, um câncer terrível que está comendo você e acabando com a sua vida. Como você tem reagido diante da adversidade? Nessa noite, querida igreja de Fortaleza, que completa 140 anos e que está esperando a vinda do Senhor Jesus, o Senhor a desafia a reagir corretamente diante da adversidade. Recorde, independentemente da angústia que você enfrente, que nunca ninguém te amou como Jesus, que deu a vida na cruz para te salvar. Recorde os feitos do Senhor para você se alegrar, mesmo no dia da dor. Mas você talvez me dirá, pastor, como reagir diante da adversidade? Ore por restauração. Esse é um tempo para orar por uma visitação de Deus na sua vida, para que Deus abra os céus e nos dê verdadeira reforma e verdadeiro reavivamento, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas ainda enquanto a luta é ferrenha, você não pode desanimar. E você tem que continuar lutando, esperando a resposta do Senhor. Se Deus já deu Jesus na cruz por você, preste atenção. Ele diz o seguinte para você nessa noite: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Como reagir diante da adversidade? Recorde os feitos do Senhor. Ore por restauração. Espere a resposta do Senhor. Que Deus te dê vitória em todas as tuas adversidades. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Você ouviu essa mensagem e diz, pastor, eu preciso de oração. Eu preciso vencer a adversidade. Fique de pé onde você está, eu quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai,
Nessa noite nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus vivo que fala conosco na tua palavra. E nessa noite nos falaste claramente, Deus. Tu sabes, ó Deus, as angústias que o teu povo tem vivido. Talvez tem gente aqui celebrando essa festa essa semana com o coração na mão, sem saber como é que vai pagar as contas na semana que vem. Que está angustiado por ver que o filho se afundou na droga, por ver a filha desviada dos caminhos do Senhor. Ó Pai, talvez alguém esteja aqui na esperança de ser reanimado por ti mesmo, porque levou um golpe, foi traído, e agora a situação está muito complicada. Mas Deus mostra para o teu povo que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor continua soberano e que o Senhor está cuidando da nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis. O Senhor disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. E eu nessa noite quero orar por esses queridos irmãos e irmãs. Nós recordamos que o Senhor nos amou e mandou Cristo na cruz para nos salvar. Nós oramos por um renovo dos céus. Deus traz um reavivamento para o coração desses irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Traz esses homens e mulheres de volta ao primeiro amor. Faz-lhes odiar o pecado e amar o Deus Santo, Deus. E desperta homens e mulheres de oração aqui para orar por seus casamentos, para orar por seus filhos, para orar pela vida da igreja, para orar para que o Senhor salve os eleitos. Pai, em nome de Jesus, ajuda o teu povo a tirar os olhos das circunstâncias e esperar no Deus que nos amou e deu o seu Filho na cruz para nos salvar. Continua a abençoar a tua igreja, abençoa os pastores desta igreja, abençoa seus presbíteros, seus diáconos, cada membro, abençoa o presbiterianismo aqui, ó Deus, no Ceará, dá-nos os teus eleitos aqui no Ceará, meu Deus. Converte soberanamente aqueles que o Senhor quer salvar para a honra e glória do teu santo nome, aqueles pelos quais Cristo morreu. Ó Deus, dá-nos a bênção de ver tua igreja forte, viva, ó Deus, ó Pai, e que, ó Deus, ó Pai, pecadores conheçam o Salvador através da tua igreja, por meio da pregação fiel da tua palavra. Nós oramos, Deus, clamando a tua bênção, clamando por reforma e por reavivamento. Restaura-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.